Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos para meditar. E neste terceiro domingo, caríssimos irmãos, temos um domingo chamado Domingo Gaudete, Domingo da Alegria. Isto porque, em meio do tempo do Advento, a Igreja convida-nos a fazer uma ligeira pausa nas penitências, ela própria aligeira um pouco as admoestações penitenciais. Enfim, a Igreja hoje tem todo um caráter um pouco mais festivo, ou pelo menos menos penitencial, dado que nós estamos a meio do Advento. E em vista de nos alegrarmos antecipadamente, nós antegozarmos a vinda do Salvador e termos forças para chegar até ao seu nascimento, a Igreja convida-nos a alegrar de uma forma muito bonita, numa chamada uma iocunda expectatio, uma expressão antiga que significa propriamente uma alegre expectação. Porque todo aquele que espera, né, já tem a alegria de alguma forma saborear. Santo Agostinho tem uma expressão que de uma forma, consegue exprimir isto de uma forma cabal. Ele diz que nós não buscaríamos o Salvador, não buscaríamos o Senhor, se de alguma forma não o tivéssemos já encontrado. Claro, é compreensível. É mais ou menos como eu quero saborear um gelado, por exemplo, ou um bolo delicioso. Eu quero, porque de alguma forma eu já o saboreei. Ou seja, eu já sei que ele me vai agradar e já sinto até o gosto do agrado que ele me fará. Não é? Então, nós já sabemos a alegria que é o Natal, ver o menino Jesus, ver um presépio, ver aquelas peças da Sagrada Família, sentir a graça da salvação em nós, sentir a graça da salvação no mundo, neste mundo tão perdido. Não é? Essas luzes, esses brilhos, essas corações do Natal, tudo isso já é antegozado nestes tempos. E as próprias leituras, caríssimos irmãos, como por exemplo a primeira leitura de Isaías, nos faz ver isso. Vejam que o profeta Isaías, este é chamado o primeiro Isaías, não é? Este capítulo 35, o profeta Isaías diz assim: alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida, cubra-se de flores como o narciso, exulte com brados de alegria. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Quer dizer, ele, ao falar do Salvador, que diz até mais à frente, ele próprio vem salvar-nos, ele parece que já está a saborear a vinda do Salvador. Só que ele está a saborear a vinda do Salvador 800 anos antes da vinda de Cristo. Quer dizer, se alguém falasse com ele, se alguém o ouvisse até falar, ao profeta Isaías, ou se alguém, 100 anos depois, lesse a profecia do profeta Isaías, diria: este homem é um colecionador de ilusões. Quer dizer, o que é que este homem anda para aqui a falar? Deus vem salvar-nos? Como é que Deus vem salvar-nos? Este mundo está totalmente perdido, é só guerras, é só matanças, só crimes. E ele não percebia, como o profeta percebeu, que Deus de facto vem salvar-nos. Porque se Deus colocou no fundo do coração do profeta a noção de que em determinado momento a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filho chamar-se-á Emanuel, ou seja, será Deus conosco. Se o profeta recebeu essa graça, significa que ele saboreou e deu a conhecer ao mundo, através da sua pena, através do seu livro, do profeta Isaías, a graça que viria. E essa graça não viria logo, viria não 10 anos depois, nem 100 anos, 800 longos anos depois. Imagina uma coisa dessas. Quanto árdua, quanto dura, quanto, terrível é a espera de um profeta. Mas Deus, que prometeu, Deus cumprirá. E Deus se fez homem e habitou entre nós. Ora, esta espera, digamos, do profeta, que já de alguma forma tem um avant-goût da presença de Cristo, deve ser alimentada, como aliás nos explica também a Epístola de Santiago. Nós devemos esperar a vinda do Salvador com paciência. Ter paciência, ter uma estabilidade, ter uma paz de alma em todas as situações, preparando o Natal, preparando, o nosso encontro com Deus na nossa morte. Depois da nossa morte, nós devemos ter sempre esta paz, esta tranquilidade interior, porque Deus é nosso Senhor e Deus nos veio salvar. Se Ele nos veio salvar, de que ter medo? Não é verdade? Ora, nós sabemos, aliás, que neste terceiro domingo do Advento, uma vez mais nos aparece aqui, no Evangelho de São Mateus, a figura de São João Batista, que dizia as verdades, e dizia as verdades para os grandes magnates,
né, para os grandes potentados do seu tempo, como Herodes Antipas, que o admirava, inclusive. Este Herodes, que vai mandar prender São João Batista, admirava-o, porque ele dizia as verdades. E Herodes ficava, de alguma forma, estarrecido, mas ficava admirado. Este homem é autêntico, este homem é íntegro. Eu gosto de o ouvir porque a verdade é bela, a verdade é portentosa, é esplendorosa. Então Herodes tinha admiração. Mas em determinado momento, Herodes, instigado pela concubina com quem se tinha juntado, aliás, aquilo era uma família terrível. Herodes era filho de uma das 10 esposas do seu pai. 10 esposas. Herodes, o Grande, tinha tido 10 esposas e ele era um dos que nasceu dessas esposas. Ora, Herodes mandou prender São João Batista. E São João Batista, que ele esperava que o Salvador se apresentasse logo, está preso. São João Batista sabe que em breve será morto. São João Batista está preso numa fortaleza chamada Fortaleza de Macaronte, fica na Transjordânia, na região da Pereia, que é uma região que não aparece muito nos Evangelhos. Ou seja, nós olhamos para o mapa de Israel, nós vemos a Judeia, depois vemos o Mar Morto, e um rio que vai dar ao Mar Morto, que é o Rio Jordão, e depois temos o outro lado, para o Oriente, que é chamada a Pereia. Uma região onde São João Batista foi preso, no alto de uma montanha, nessa fortaleza que ficava a mais de 1000 metros de altitude, chamada Fortaleza de Macaronte. E foi lá que ele foi aprisionado. E ele sabe que tem os dias contados. E São João Batista, apesar de ter os dias contados, tem esperança, tem alegria. E esta pergunta que ele fará para o Cristo, nosso Senhor, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Não é uma pergunta para ele. Ele sabe perfeitamente quem é Cristo. Ou seja, ele tem no fundo do coração a noção. Nosso Senhor veio, Nosso Senhor já apareceu, eu já o batizei, eu já ouvi a voz que veio do céu, mas os meus discípulos, que de volta e meia vêm aqui falar comigo, não têm esta fé. E então é curioso porque São João Batista ouviu falar na prisão das obras de Cristo e mandou-lhe dizer pelos discípulos, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Não era para ele a pergunta, ou melhor, a resposta que Cristo daria. Era para os discípulos que fraquejavam na fé. Não tinham a força, a fortaleza para aguentar aquela espera. E depois Jesus vai dizer aos discípulos, e de contar a João, o que vedes e ouvis, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados. E é muito bonito porque os mensageiros partiram e foram então anunciar aquilo que ouviram. Eles que tinham fraquejado na fé foram anunciar aquilo que ouviram. E então é muito bonito porque depois Nosso Senhor irá elogiar largamente São João Batista. Nós vemos aqui então esta figura deste homem, o precursor do Messias, um precursor do Salvador, São João Batista, preso. Aparentemente ele é o mais infeliz dos homens, caríssimos irmãos, porque ele pregou a verdade e foi condenado por ela. Não pela verdade, mas porque pregava a verdade. Podemos até pensar assim, então Herodes é que é um homem felicíssimo. Tem as mulheres que quer, tem a vida que quer, tem os prazeres que quer, tem o dinheiro que quer. O outro acusou-lhe de crimes. Diz, não podes ter essa mulher como tua esposa. Tá bom, prisão. Qual deles será o mais feliz? É o que vive dos prazeres desregrados? É o que vive da ganância? É o que vive enfeitado de crimes? Né? E vivendo de todo tipo de tropelias, assim, à lei de Deus? Ou é este homem, São João Batista, preso, condenado a poucos passos da morte e, entretanto, cumpridor da sua vocação? Qual deles é o mais feliz? É muito curioso, vejam só, porque Herodes, por mais que tenha prendido João, não queria matar João, porque João era um pilar, João era uma coluna da verdade, João era um farol para o próprio Herodes. Ele tinha receio de lhe fazer mal. Ele só mandará matá-lo porque foi instigado. E como um grande pecador que era, ele era fraco, ele não tinha princípios. E então, nós vemos que este Herodes, aparentemente um homem feliz, um homem dono, gozador da vida, entretanto, era um homem completamente inseguro. Ele era propriamente um caniço, julgado conforme os ventos, não é? Conforme os dizeres da multidão, conforme os dizeres daqueles que mais o rodeavam. São João Batista era um pilar seguro, firme, e apesar de preso,
E apesar de esperar que o Salvador se manifestasse logo, São João Batista tem no fundo do coração, caríssimos irmãos, uma alegria que o pecado não deu a Herodes. Ele tem a alegria do dever cumprido. Ele tem a alegria de seguir e apontar para Cristo, Nosso Senhor. Ora, isto, caríssimos irmãos, esta alegria, aliás, deve ser a alegria que nós devemos ter no fundo do nosso coração. Somos convidados a pensar nestes dois antípodas. Ou sermos fiéis, ou sermos íntegros, como São João Batista. E aconteça o que acontecer, mantermos-nos assim até à hora da morte. Não é? E ainda que nos acusem por dizermos a verdade, nós nos mantemos íntegros e nós nos mantemos presos, alicerçados nesta coluna chamada verdade, bem, beleza, ou seja, em Deus. Ou nós seguimos a Herodes. Herodes simboliza o quê? Simboliza a moda. Herodes simboliza, os ventos do momento, as ideologias do momento, não é? Aquilo que todos seguem neste momento, aquilo que todas as televisões, todas as redes sociais propagam neste momento, é Herodes. E amanhã propagarão outra coisa, e Herodes irá atrás de outra coisa qualquer. Ou seja, onde está a verdade? A verdade, Herodes sabe perfeitamente que está em João Batista. Então nós devemos pedir, caríssimos irmãos, neste domingo da alegria, devemos pedir para ter esta alegria em meio da espera, em meio do sofrimento, em meio dos tormentos do dia-a-dia, da vida difícil para um católico de hoje. Devemos pedir para ter esta integridade de São João Batista, sabendo que não é entregando-nos aos prazeres mais mesquinhos, às forças do momento, não é entregando-nos às coisas mais baixas da nossa vida, que nós vamos ser felizes. Não. Isso são apenas felicidades fugazes, desaparecem de um momento para o outro. Nós devemos pedir a Nosso Senhor e a São João Batista que nos dê esta noção de que o dever cumprido, o apontar para Cristo, Nosso Senhor, o agarrarmos-nos à verdade, ainda que nos custe a própria vida, esse é o ponto que nos traz a verdadeira felicidade nesta terra e, sobretudo, depois a verdadeira felicidade nos céus. Que São João Batista, felicíssimo, apesar de preso, por amor a Cristo, nos dê esta felicidade, esta alegria de saber esperar o encontro com o Salvador neste Natal e para cada um de nós, na nossa vida, saber esperar o encontro com Deus no dia em que passarmos os umbrais da eternidade. Que, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar das incompreensões, nos mantenhamos firmes, íntegros. E assim teremos a alegria do reencontro com Deus, que já é antegostada nestes dias do Natal do Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude nesta integridade e nesta constância, nesta paciência. Que Nossa Senhora vos favoreça a todos neste Natal. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.